Bom, beleza? Todo mundo aí? Falta mais alguém? Não? Beleza. Só não comecei porque tava sem o data show, né, viado? Tava sem vocês chegaram mais cedo. Tava na minha bolsa. Tava com você? Tava na minha bolsa aí, viu? Não tava. Então. O cara gosta de falar. Aqui, ó, Windows Phone Mania. Nossa, tá falando disso aí, de falar? Já. Da hora. Bom, vamos lá então. O que achou mais incrível? Cala a boca. Beleza? Bom, beleza então, galera. Nós vamos continuar hoje falando dos design patterns. E tem alguns patterns que a gente vai passar que são meio chovendo molhado também. Só que é legal vocês saberem que são patterns, né? Tem uma história que o pessoal mais purista fala que design patterns na verdade são falhas da linguagem, que a linguagem deveria oferecer certas funcionalidades que, como elas não oferecem, os design patterns entram para fechar esse buraco, né? Então tem alguns patterns que a gente já usa faz tempo ou talvez não use, mas assim é comum a gente usar. Já a maioria dos framers que a gente usa, principalmente Entity, MVC e tal, já usa. Mas a gente nem se dá conta disso, tá? O repositório é um deles, né? Bom que é silencioso. No repositório, a gente tem uma forma de criar uma camada para separar acesso a dados, né? Ele serve, na maioria das implementações que a gente vê aí de repositório, é aquela camada de dados famigerada que a gente já conhece, certo? Só uma perguntinha para vocês. Vocês costumam programar aqui para web ASP.NET, WebForms ou MVC? Até as clássicas. Não, mas a MVC é o mais difícil, quase não se vê, né? Não, agora tá começando. Fala um projeto. Os caras já tá com dois, já. Ofertas, eu te falo 22 que não é o contrato lá que a gente tá fazendo. Mas são dois, tem um contrato. Tem que contrato, a maioria é aspa. Então, é o que eu falei. O 2%. Deu. Abre lá a cafeteira. Consegue lavar lá a cafeteira? Eu não lembro porque eu não ouvi. Acho que é só apertar o botãozinho, né? Pra sair, pra sair no abre. Não, o bagulho é MVC, é de boa. Ele desde Aquela ali Hã? é porque ele serve mexendo na quantidade de grão. Ô, Dalva, senta aqui, vai. Meu curso aí, depois você mexe com isso. Então é o seguinte. Eu ia falar isso, mas eu falei. Eu, como no papel de orador, não posso fazer essas piadinhas. Fica tranquilo, cara. Já fiquei até de cu duro já. Enfim. Bom, beleza. Então, bom, o repositório provavelmente vocês já conhecem, tal de camada de dados, que geralmente a gente quando desenvolve, a gente desenvolve
para a web em 3 camadas, né? Camada de apresentação, que é onde está toda a lógica nas páginas, certo? Camada de negócio, que é uma camada que a gente chama para trazer todos os dados que a gente precisa para cuidar das regras, certo? E camada de acesso a dados, que é uma camada de negócio, vai lá, pesca o dado e aí trabalha ele e entrega para aplicação, para apresentação. Mais ou menos assim que os projetos funcionam. Aqui também foge a regra, não? Costuma ser assim também. Está melhorando. Está melhorando. Assim, antigamente não era muito padronizado, mas agora projeto novo, dependente do time, o pessoal tem se preocupado mais com isso. Beleza. O repositório, ele é um padrão que é utilizado na camada de acesso a dados. Que o pessoal chama de DAO, DAC, enfim. Data Access Layer, Data Access Objects. Então, é um padrão comum para Data Access, tá? Então, em muitas aplicações, a camada de negócio acessa dados através de uma camada de dados, que pode trazer dados de um SGBD, Web Service. Todo mundo sabe o que é SGBD, né? Quem não sabe? Graças a Deus. Sabe o que é SGBD, Débora? Tá vendo? Ah, tá zoando. Não. Meu, sem zoeira. Se o cara não souber uma sigla, alguma coisa, meu, não é pra zoar. O cara não viu na faculdade. Fala aí, Fargo. Explica aí, Fargo. Faltou nesse dia. SGBD. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Tá? O SQL Server é um SGBD. O Oracle é um SGBD. Se zoar que o cara meteu no WhatsApp uma hora é uma coisa, agora zoar Galera, já começou. Beleza, então a prática de acesso à fonte de dados diretamente pelas classes que controlam regras de negócio podem causar. O que eu estou querendo dizer aqui? Que os sistemas podres que a gente pega por aí acessa dados direto, principalmente ASP, né? ASP não tem como. ASP você abre o record set direto no código lá, chama e acabou. Não tem camada, não tem nada. Tá? Alguns heróis conseguem fazer algumas coisas aí, botar umas camadas no meio, mas enfim. Então, esse tipo de abordagem pode causar código duplicado, alta probabilidade de erros de codificação. Bom, por que código duplicado? Porque cada vez que eu vou acessar um determinado código, vou fazer um determinado mapeamento de entidade de relacionamento em páginas diferentes, eu vou ter que escrever código semelhante, se não igual, né? Você não tem uma abstração, você não tem uma padronização. Alta probabilidade de erros de codificação. Pô, isso é fácil. Quanto mais eu codifico, mais chance eu tenho de escrever merda. Se eu tenho que escrever várias vezes a mesma coisa, acaba ficando automático, né? E aí quando você vai ver, você escreveu coisa errada, erro de código, certo? Fraca tipagem de dados do negócio. Quando você usa uma camada direto, quando você não usa camada para acessar dados, acessa direto do banco, através de uma conexão, enfim, você tende a levar mais em consideração os dados que estão vindo, a estrutura de dados que está vindo do banco, do que a estrutura de dados que você vai precisar para o teu negócio. E aí já fere aquele princípio do DDD, do modelo, do template, dos entities, né? Que cada modelo é uma entidade e tal. Aí você já fere esse princípio, porque aí você vai pensar mais em como gravar isso no banco, ou seja, tem uma tabela intermediária que eu preciso chamar, pegar os dados daqui, cruzar com essa, tal, fazer o left join. Você está mais preocupado com a parte de acesso a dados do que com a parte de negócio. Que isso não é legal. Dificuldade na centralização de políticas de acesso a dados, como caching. Como é que você fazia cache no ASP? Não dá para fazer, né? Certo? Agora, quando você tem elementos intermediários, você pode falar, olha, se a cada 30 segundos eu
Se passar de 30 segundos da última consulta, eu pego os dados. Senão, eu uso os que estão em memória. Tá? E dificuldade no teste da lógica do negócio isolada de dependências externas. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente vai ver no TDD que o teste hoje é uma prática de desenvolvimento. Né? Vocês aqui acho que não tem equipe de teste, né? É a equipe de teste. Cada um testa o seu, entregue e boa. Né? E o cliente testa lá e vai dando feedback, certo? É isso? 90% das empresas são assim. Né? Então. Bom. Então, o que acontece? Hoje você tem uma técnica, você tem técnicas para teste. As técnicas que vocês devem conhecer são testes unitários, certo? Tem muitos mais tipos de teste, muito mais técnicas de teste que podem ser, inclusive, usadas com teste unitário. Porque às vezes a gente faz o teste unitário, mas faz teste de desenvolvedor, para ver se o código está funcionando. O objetivo do teste de software não é ver se o código está funcionando. Não, buildou, botei lá A mais B igual a C, está funcionando, entrega para o cliente. Tá? Isso não é teste. Tá? Teste não é para você ver se o sistema se o código está funcionando. O teste é para você encontrar falhas no código. Você força o código para forçar a encontrar falhas. Mas isso é na próxima parte, semana que vem. Certo? Mas eu acho que o teste que o cliente faz não é esse tipo de teste. Não, é teste voltado para ver se está funcionando. É um teste de funcionalidade. Quer dizer, ele fala, eu vou fazer, ele segue o fluxo. Só que o verdadeiro teste que a gente tem que fazer é um teste que vai além do fluxo. Entendeu? Por exemplo, eu vou adiantar já a matéria da semana que vem. Tem um teste que ninguém faz, que é hiper importante, teste de limite. Eu sei que dentro de um campo eu posso receber números de 0 a 100. Tá? Todo mundo coloca 53, 92, 10, mas dificilmente a pessoa coloca 0 e 100. Tá? Aí colocou 0 e 100, passou. Funcionou. Aí coloca os do meio, passou, beleza. Agora você vai colocar menos 1 e 101. Para ver se ele passa, isso se chama teste de limite. Para ver se os limites internos funcionam e os limites externos não funcionam. Entendeu? O teste tem um limite positivo e um limite negativo. Aí entra o teste positivo, teste negativo e outras técnicas de teste que a gente vai ver alguma semana que vem. Certo? Na parte 2. Mas quando eu digo que se você não tiver uma camada de repositório, se torna complicado você separar, fazer testes de negócio. Por exemplo, eu quero fazer um teste mocado de dados. Eu vou colocar dados mocados. A gente vai ver mock teste também. Eu vou colocar dados mocados lá. Como é que eu vou injetar dados mocados num teste se o meu sistema acessa os dados direto no banco? Não dá. Certo? Como é que eu vou aplicar um teste só de pesquisa em banco se eu não consigo injetar o teste a partir da primeira fase depois que a interface chama o código? Não dá, porque o código já está embrenhado na interface. Tá? Então, esses são os problemas de você não usar camadas. O padrão repositório separa a lógica que obtém dados externos e mapeia esses dados a um modelo, que é uma entidade, da lógica do negócio que manipula esse modelo. Então, quem trabalha com entity já trabalha com repositório. Tá? Então, o repositório nada mais é do que a abstração do Entity Framework. O Entity Framework é a aplicação do repositório. Tá? Então, você tem lá um contexto. Dentro desse contexto, você tem classes que espelham a tua base de dados. Essas classes
faz consultas a elas e elas retornam objetos, entidades. Certo? Então é mais ou menos isso o padrão repositório. A gente vai... Eu não vou mastigar muito ele, porque a gente já está meio que acostumado a usar. Quem conhece bem não? Quem já usou Entity Framework? Não? Já? Então a maioria já conhece. Uma palavra aqui sobre a camada de negócio. Quando você faz software em 3 ou mais camadas, um dos princípios é que a camada de negócio deve ser sempre agnóstica em relação aos dados. Ou seja, não importa se os dados vêm de um banco de dados, de um arquivo texto ou de um web service, desde que os mesmos estejam disponíveis como um modelo de negócio. Certo? Tem bom ar aí? Não, foi só. Certo? Então é assim, a arquitetura preza que você, na camada intermediária, na camada de modelo, na camada de negócio, você não saiba de onde vêm os dados que você está usando. Você sabe que você tem um cara que grava e que consulta para você, mas você não sabe de onde vêm esses dados. Ele pode vir de um banco de dados, pode vir de um web service, pode vir de um arquivo texto, tá? Pode vir do WhatsApp. Então... Então, o papel do repositório é acessar dados de acordo com a respectiva fonte de dados. Marcel. Ah, o Marcelo? Ó, Marcel. Não, toma. Mas o quê? Marcel, você ouvidinho. Dinheiro eu tô pegando, velho. Dinheiro eu tô pegando. Acessar os dados de acordo com a respectiva fonte de dados. Ou seja, um repositório é um cara que ele sabe como acessar os dados. Ele fornece uma interface, ele fornece métodos para que as camadas que vão utilizá-lo não precisem saber de onde vêm os dados, mas ele tem que saber. Converter e mapear esses dados para o respectivo modelo de negócios, ou seja, uma entidade. Então o repositório também vai pegar os dados do banco e mapear para um modelo de negócio, para uma entidade, para um DTO, enfim. Que quiser chamar o nome aí. Tá? E tornar o processo transparente para a camada de negócio. A camada de negócio vai lá, pede os dados vêm. Ok? Então veja que bonitinho, ó. Imagina que aqui é a minha camada intermediária, né, camada de negócio, e aqui é o banco de dados. E geralmente a gente tem uma camada a mais aqui, que é a de apresentação, certo? Então, qual que é o papel do repositório aqui? O repositório, ele faz o mapeamento dos dados que vêm e que vão da fonte de dados, seja ele banco de dados, web service, qualquer coisa, e gerencia consultas também ao banco de dados. Tá? Então, quando a minha camada de negócio gera uma entidade de negócio e pede para persistir, é esse cara que vai falar, bom, então nós vamos fazer o seguinte, esse cara vai ser gravado. Então, como é que é no banco? O banco os nomes são esses. Então agora eu vou pegar as propriedades que eu tenho aqui, vou mapear, jogar os valores lá para as propriedades do banco e vou escrever a consulta e vai escrever o comando e vai gravar lá. Tá? A grosso modo, tá? Lógico que a gente não faz isso geralmente. Ou faz isso numa camada mais interna do framework que a gente está usando, né? E o contrário também. Eu solicito uma entidade, a camada de negócio solicita uma entidade, ele que vai
pegar, fazer o select lá na base, trazer os dados, mapear para esse cara e mandar ele para lá. Tá? Então o papel do repositório é esse. É uma camada de acesso a dados. Então tem um exemplo aqui, ó, que é meio que uma definição. Então a gente tem a interface e repositório que recebe um genérico do tipo TEntity. Certo? Então, ó, adicionar TEntity, modificar TEntity, remover TEntity, obter um int, você joga o ID do cara e ele obtém. Listar com uma expressão e listar tudo, tá? Esse modelo aqui é um modelo que eu utilizo para fazer camadas intermediárias, tá? Então, o que acontece? O meu repositório vai ter sempre esses métodos. Geralmente só eles, tá? Por quê? Porque toda a interação que eu preciso fazer com os objetos é feita na camada de negócio. Tá? Não na camada de dados. A camada de dados é persistência com a fonte de dados. É consulta com a fonte de dados. Ok? Então, quando eu desenvolvo uma aplicação, eu já crio a minha interface e repositórios igualzinho que está aqui. Inclusive, eu tirei de um projeto que eu tinha feito. Tá? Então, se o meu repositório ele recebe um tipo genérico TEntity, então eu posso falar que o adicionar dele é TEntity também. É o parâmetro que ele vai adicionar é TEntity. Modificar, TEntity. Remover, TEntity. Obter pelo ID, ele retorna um objeto do tipo TEntity. Listar com uma expressão, pode ser um lambda aqui. Aí eu posso mandar um lambda aqui como uma expressão de filtro e ele vai trazer. E um listar todos, que aí eu listo todos os elementos que tem daquela entidade. Não necessariamente. Eu posso fazer com que isso aqui, por exemplo, chame esse cara, que me retorne todos os elementos, e depois aplique isso aqui com um link. Se essa fonte de dados tiver muita informação, aí vai trazer tudo e depois só achar aqui. Então, aí que tá. Depende da fonte de dados. Se for, por exemplo, um banco de dados, você não vai fazer isso. Você pode até fazer isso, mas daqui você fala, bom, se nesse filtro veio essa e essa, se veio esse e esse parâmetro, então eu chamo uma procedure tal que filtra por esses parâmetros. Se veio outros parâmetros, eu chamo pela procedure tal que trata por esses parâmetros. Tá? Então aí eu faço tratamento por procedure. A expressão fica só para eu passar os argumentos que eu quero filtrar. Certo? Muito bem. Então veja que interessante. Aí, o que eu faço? Eu crio um repositório concreto de A e de B, que são os tipos que eu vou implementar. E aí, no caso aqui, eu deixei genericão, faltou um indicador de genérico, porque esse tipo aqui vai ter que receber o tipo genérico. Essa parte você vai entender mais. Tá? Ou o que eu costumo fazer é fazer uma classe que tem o tipo genérico, que implementa essa interface, tá? Que aqui também fica TEntity. E aí outra, só que essa classe seria abstrata, e aí outra embaixo, concreta. Que aí essa concreta, por exemplo, inclusive eu tenho a implementação disso mais para frente. O cliente, por exemplo, eu tenho cliente fornecedor, é o exemplo que eu tenho aí. O cliente, ele vai herdar essa classe aqui, que implementa aí repositório. Então, ele herdando, eu não preciso, essa aqui, a abstrata, ela tem a implementação TEntity. A que eu vou
herdar não tem. Ela já é direta. Então eu falo para ela, olha, essa classe cliente repositório, ela herda o repositório concreto, passando como tipo o tipo cliente. Então eu não preciso mais botar o genérico lá. Só que todas as chamadas que eu fizer usando esses métodos implementados aqui, eu passo já chumbado, que é cliente. Que aí eu estou fazendo uma implementação específica de cliente. Se for de fornecedor, aí o tipo aqui vai ser fornecedor. Certo? Vou mostrar depois no exemplo para vocês. Beleza? É um tipo simples, assim. A gente está acostumado a utilizar o repositório sem saber, na verdade. Né? Então vamos lá, galera. Vamos fazer um exercício aí. Na verdade, eu já cantei a bola, né? Cria a estrutura de repositório genérica que consiga mapear os dados para as duas classes a saber. Faça um escrito aí mesmo, usando EA quem tiver aí. Façam o exercício, por favor. Por favor.